Queridos, nós tomamos decisões todos os dias. Nossa vida é feita de escolhas e decisões. Tem decisões mais simples, mas tem decisões mais difíceis. Há escolhas muito importantes para a nossa vida que determinam o nosso futuro, o nosso bem-estar futuro. E nós estamos diante de um texto, queridos, que coloca 11 discípulos numa condição de terem que fazer uma escolha, de terem que tomar uma decisão, e uma decisão difícil. E o que é que eles usam para tomar essa decisão? Usando a palavra de Deus, a Escritura. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 1. Eu estou pregando esse texto, comecei a expor Atos lá na igreja. E domingo passado nós pregamos esse sermão lá. E eu queria também compartilhar com os irmãos a mesma palavra aqui. Como fazer escolhas mais sábias ou guiados por Deus, ou guiadas por Deus. Escolhas melhores, não é? Escolhas difíceis, mas guiados por Deus. E esse texto fala disso, de como os discípulos escolheram um novo apóstolo para substituir Judas. Que decisão difícil eles tinham pela frente, né? E como resolver isso? Como chegou até mesmo a ideia de que precisava substituir? Por que eles perceberam que era necessário substituir? De onde eles tiraram essa ideia de substituir? Precisava substituir? Será que não tinha sido o propósito de Deus ficar somente 11? E eles perceberam então que não, que precisariam substituir. Mas dirigidos por que eles chegaram a essa conclusão? E o que eles usaram para tomar essa decisão? E é isso que nós vamos ver nesta noite, queridos. A partir do versículo 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserto a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, ilumina-nos para entendermos a Tua palavra. Dá graça, Senhor, para nós expormos com sabedoria e com discernimento e com fidelidade, Pai. E fala aos nossos corações, edificando, fortalecendo e convertendo também os nossos corações a Ti. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós tomamos decisões todos os dias. Nossa vida é feita de escolhas e decisões. Tem decisões mais simples, mas tem decisões mais difíceis. Por exemplo, nós tomamos decisões durante a manhã, quando a gente vai sair de casa, até mesmo que roupa a gente vai vestir. Dependendo do lugar que a gente usa uma roupa. Dependendo do tempo, a gente usa uma determinada roupa ou outra. A gente toma decisões todo o tempo. Do que vamos comer, o que vamos fazer no nosso dia. São decisões, às vezes, simples, mas que cor de camisa eu vou usar, que gravata eu vou usar, são decisões simples. Mas nós tomamos decisões. E, às vezes, até escolhas mais complexas, mais importantes, como com quem namorar,
com quem casar, que curso universitário eu vou fazer, que profissão eu vou seguir, qual vai ser a minha profissão. São decisões mais difíceis. Há escolhas muito importantes para a nossa vida que determinam o nosso futuro, o nosso bem-estar futuro. São escolhas que fazem isso. E a escolha de com quem você vai casar, por exemplo, é muito importante. Determina o seu futuro, como você vai viver o seu futuro. Que família você vai ter, como você vai viver. E nós estamos diante de um texto, queridos, que coloca 11 discípulos numa condição de terem que fazer uma escolha, de terem que tomar uma decisão, e uma decisão difícil. E o que é que eles usam para tomar essa decisão? Como eles tomam essa decisão? Como é que eles chegaram à necessidade de ter um novo apóstolo? Eram 12, nós sabemos aqui que um não era de fato convertido e que ele acabou indo para o seu próprio lugar, como é dito aqui por Pedro em Atos. E aí eles têm 11 agora. E eles chegaram à conclusão que tinha que eleger outro. E como eles chegaram a essa conclusão? Usando a palavra de Deus, a Escritura. E Pedro aqui, queridos, ele se levanta no meio da multidão, e a gente sabe que Pedro tinha sido aquele que negou Jesus, mas que fora restaurado. E aqui já há uma grande obra do Espírito Santo na vida de Pedro e de Jesus. Jesus depois chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo. Depois, Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Na terceira vez, ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: tu sabes que eu te amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus não estava nomeando Pedro, queridos, como a Igreja Católica diz, que Pedro era o Papa, era o pai dos pais, estava acima dos outros. Não. Pedro foi restaurado, e isso demonstra que Pedro era um pecador como todos os outros. E que, na verdade, era Cristo quem é mais importante, que é Cristo quem dirige a sua igreja. Não é nenhum de nós, nenhum homem pode ser o pai dos pais. Nenhum homem pode ser o vigário de Cristo, o substituto de Cristo na sua igreja. Como dizem que o Papa é sucessor de Pedro. E não há mais sucessores dos apóstolos. E é interessante notar, queridos, que eles chegaram à conclusão que tinha que eleger só mais um. E não que haveria sucessão. Depois desses 12 aqui, cessou o apostolado desse sentido. E nós só vemos Deus chamando depois Paulo. E Paulo mesmo reconhece que era um apóstolo como que fora de hora, fora de tempo. Não era um apóstolo como os demais. Queridos, apostolado nesse sentido cessou, não temos mais apóstolo. Nós temos a doutrina apostólica, que tendo essa doutrina apostólica como a doutrina da igreja, você é uma igreja apostólica, mas não temos mais apóstolos. Os apóstolos eram 12. E por que eram 12? Por que tinha que chegar à conclusão de eleger mais um? Porque, queridos, isso era um padrão de Deus mesmo para a igreja. Era aqui uma continuação da igreja do Antigo Testamento. E assim como eram 12 tribos, eram 12 patriarcas, a igreja tinha 12 apóstolos. E agora dizem em Apocalipse que haverão 12 tronos, e esses apóstolos sentarão nos tronos. Deus escolheu assim 12 apóstolos e pronto. E é interessante que depois também da escolha não continuaram elegendo apóstolos. Esses apóstolos morreram e não houve sucessão apostólica, não houve eleição de novos apóstolos. Eles morreram e não foram substituídos por outros. E nós vamos ver também que isso fazia parte da vontade de Deus, que eles fossem a coluna da igreja. E eles, como coluna da igreja, eles tinham coisas que nós não temos mais hoje, que é a inspiração, que foi dada também para eles escreverem a Escritura, para eles terem autoridade apostólica. Foi dado, inclusive, poderes para eles realizarem milagres, para confirmarem o seu chamado como apóstolo, como também eram os profetas que faziam milagres para confirmar o seu apostolado. E Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, que os sinais eram, na verdade, eram credenciais do apostolado. E por que eu estou dizendo tudo isso, queridos? Porque eles olharam para a Escritura e tiveram que escolher um novo sucessor de Judas. E é interessante que Pedro, para convencer aquele grupo de 120 irmãos, e também aqui há um detalhe que a gente não pode deixar despercebido, é que Pedro ele se levanta. E ao levantar, queridos, Pedro está se colocando numa posição de humildade. Não de quem está ali com autoridade para falar por ele mesmo, mas para falar em nome de Deus. Mas a sua autoridade viria da Escritura e não dele. Ele se levanta. Era comum ao contrário, quando alguém tinha autoridade, sentava-se para falar. E as pessoas o ouviam como ex-cátedra, sentado. Mas aqui não, Pedro levanta como se dizendo assim: ô irmãos, me cedam a palavra. E ele pede então a palavra, mas ele não fala
olha, eu sou apóstolo e eu estou aqui dizendo que nós precisamos eleger um outro apóstolo. Ele olha para a Escritura e percebe que a Escritura diz que Judas iria trair Jesus, queria levar aqueles que prenderam Jesus, e ele olha para isso e diz, olha, nós precisamos reconhecer que, inclusive, a traição de Judas estava no decreto eterno de Deus. Estava já determinada. E que nós devemos, assim, não ficarmos espantados com essas coisas. Não ficarmos abatidos com a morte de um apóstolo ou com mesmo a apostasia de um apóstolo. Mas nós sabemos que Deus tem todas as coisas estão segundo um propósito de Deus, que já estava inclusive escrito na Escritura. E aí o Salmo 41:9, citado aqui por Pedro, pode ser isso que Pedro está se referindo aqui, no versículo 16, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi contado, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. O Salmo 41:9 diz, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia no meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E aí ele está citando Pedro está compreendendo que isso se referia a Judas, que era amigo de Jesus e que levou as pessoas a prenderem Jesus. Era um amigo íntimo. E nesse salmo, é um salmo cristológico, em que Cristo está dizendo, olha, não foi o inimigo que me fez mal, mas o meu próprio amigo que me levou à traição. Queridos, a Escritura, e aqui é muito importante você pensar nisso, a primeira coisa que você tem que fazer ao pensar diante de uma decisão difícil é olhar o que é que a Escritura diz sobre isso. A primeira coisa que você tem que pensar, você tem que treinar a sua mente para isso. O que é que a Escritura diz? Não é o que a psicologia diz, não é o que a filosofia diz, é o que a Escritura diz. Não é o que a novela da Globo diz, não é o que o Jornal Nacional diz, é o que a Escritura diz. Nós precisamos pensar biblicamente, como fizeram os apóstolos aqui. Pedro pensou o quê? O que é que a Escritura diz? E disse àquela assembleia o que a Escritura dizia. E Pedro vai mais, e ele cita ainda o Salmo 69:25. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite as suas tendas. E Pedro vê nesse texto o cumprimento, vê nesse momento o cumprimento desse texto, vê no momento da traição de Judas e da morte de Judas, o cumprimento da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela é rica e ela nos orienta já em tudo que vai fazer. Ela mostra já também que tudo que acontece conosco faz parte dos propósitos de Deus. E principalmente aquilo que estava ligado à obra de Cristo e à nossa redenção. Estava tudo previsto na palavra de Deus. E nós devemos levar a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus é importante para nós, e não só para a salvação, mas para todas as coisas que nós precisamos fazer. Veja, ele usa ainda o Salmo 109:8. Os seus dias sejam poucos e tome outro seu encargo. Então Pedro diz, olha gente, a Escritura já dizia que Judas iria trair, já dizia que ele iria morrer, e que ele iria então, e que nós precisaríamos substituí-lo, porque Deus determinou que fossem 12 apóstolos. Jesus mesmo escolheu 12. E ele não tinha um plano B. Eram aqueles 12, tinha que ser 12. E mais, levando em conta aqui, queridos, o período em que eles estão fazendo essa escolha, 10 dias antes, provavelmente, do Pentecostes, quando desceria o Espírito Santo de Deus. Então a igreja precisaria estar, o grupo apostólico precisaria estar completo na descida do Espírito Santo de Deus. E é Deus guiando a Pedro, queridos, para ele olhar para a Escritura e ver essas coisas e aplicar isso e dizer, vamos então colocar outro em seu lugar, do lugar de Judas. Queridos, a primeira coisa que nós devemos pensar é o que a Escritura diz a respeito daquilo que a gente está tendo que tomar uma decisão. E às vezes, está claro na Escritura, mas às vezes não, mas você acha princípios ali, acha juízos de Deus já em determinadas situações, sentenças divinas que você vai poder aplicar à sua vida, naquilo que você está pensando em tomar uma decisão. A palavra de Deus, queridos, deve ser o nosso guia. E nós temos hoje muita gente aí dando conselho, e muita gente recebendo conselho de todo tipo de gente, e muita gente valorizando mais os conselhos de ímpios do que conselhos de crente e da Bíblia. Muita gente opta pelo que a pessoa diz, mesmo quando está dizendo ao contrário à palavra de Deus. Porque o nosso coração é caído. Nosso coração prefere a mentira do que a verdade.
Mas nós devemos estar atentos, queridos, sempre observando isso e levando em conta a palavra de Deus. A palavra de Deus não é de hoje que ela mesma se apresenta como aquilo que tem que nortear a nossa vida. O Salmo 119, 105, nós podemos lembrar bem, eu acho que todos sabem de qual é esse versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Salmo 119, a partir do versículo 7, vai dizer o quanto a Escritura é importante e vai dizer mais, que ela é mais preciosa do que o ouro, mais doce do que o mel. Queridos, ela está colocando assim, olha, o que ela ensina para a gente é muito mais valioso do que você ganhar muito dinheiro, muito ouro. A riqueza do mundo todinha não vale a pena se você não tiver a palavra de Deus como guia, se você estiver vivendo contrário à palavra de Deus, porque jamais seu coração vai estar satisfeito, jamais você vai ser feliz. Feliz é o homem que anda nos caminhos do Senhor, que teme a palavra de Deus, que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Não adianta quanto dinheiro a pessoa tiver. Se não estiver andando nos caminhos do Senhor, ela vai ser infeliz. E o dinheiro dela vai prejudicá-la, porque ela vai usar mal. Vai usar mal. E nós temos visto o exemplo disso, queridos. Quantas pessoas tiveram muito dinheiro e terminaram tirando a sua própria vida? Quantas pessoas têm muito dinheiro, têm saúde, têm tudo, mas não tem vida feliz, está inquieta, porque o coração da gente, queridos, tem um vazio que só Deus preenche. E Deus preenche com Cristo e coloca você numa nova condição, num novo caminho. Você precisa ter um novo caminho. E lembre-se, o problema não é ter dinheiro, o problema é não ter Jesus. Você pode ter muito dinheiro, mas ter Jesus. E aí, queridos, a vida é realmente feliz. E colocar Jesus acima do amor ao dinheiro. Colocar seu amor em Cristo e usar o dinheiro como realmente benefício para a glória de Deus. E nós vemos aqui também outro texto que fala da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu quero ler com os irmãos esse texto, porque a Bíblia já diz aqui, Paulo está recomendando a Timóteo que ele permanecesse firme na Escritura, ou seja, tem muita gente dizendo muita coisa aí, tem muita gente aí se afastando da Escritura, mas você não. Você fique firme na Escritura. E hoje em dia nós estamos vivendo tempos assim, queridos. Muita gente dizendo muita coisa, muita gente se afastando da Escritura. Mas o que é que nós devemos fazer? Nos apegar mais à Escritura. Tem igreja, inclusive, queridos, que diz para você não ler a Bíblia. Igreja cristã, evangélica, se diz evangélica. É para você viver novas revelações, novos sonhos, novas impressões. Não, a palavra de Deus é maravilhosa e é útil e nunca vai deixar de ser. Tem igreja evangélica dizendo que a igreja precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser atualizada. Não, quem precisa ser atualizado somos nós. Nós precisamos atualizar-nos com a palavra de Deus. Nós é que temos que nos adequar à palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, completa. Nada falta nela para nos aperfeiçoar. E quem diz isso é o apóstolo Paulo. Veja aqui, vamos ler juntos essa passagem para a gente poder interiorizar o que Paulo nos ensina. Versículo 10 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Tu, porém, vamos ler juntos? Tu, porém, aliás, não, esse texto aqui não, desculpa, querido, está aqui, capítulo 16, capítulo 3, versículo 14, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É claro, queridos, que na Escritura não vai ter a profissão que você vai ter que seguir. Mas a Escritura lhe dá princípios. Por exemplo, qual é a sua vocação? Em que é que você mais tem habilidade? Mais facilidade? Se você tem facilidade, por exemplo, se você não tem facilidade com cálculo, você não vai poder ser engenheiro. Se você não tem habilidade com matérias biologia, química, física, você não vai ter, certamente você não vai ser um médico. Mas você vai ser vai trabalhar em outra área e você vai levar em conta isso. E a Bíblia dá princípios para você olhar o seu dom e a sua vocação.
Isso é vocação. A Bíblia diz que nós somos chamados. As profissões são vocações. E Deus lhe dá a vocação e lhe dá a direção. Você pode saber. O princípio da responsabilidade. Você é homem, sabe que tem que trabalhar, sabe que tem que ter uma profissão. Não vai ficar esperando as coisas caírem do céu. Você vai estudar e vai trabalhar. Você sabe disso. Você tem responsabilidades. Então a palavra de Deus lhe dá princípios. Mesmo quando ela não diz diretamente aquilo que você tem que fazer. Mas nas questões morais ela diz diretamente. Não matarás, não roubarás, não mentirás, não dirás falso testemunho. Ama teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, guarda o dia do Senhor, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais escultura. Tudo isso a Bíblia já diz de maneira clara. Não casar com julgo desigual. Tudo isso a Bíblia ensina já. E a gente precisa então levar em conta todos os ensinos da palavra de Deus já. E aqueles que estão já claros e aqueles que estão ali que podem ser claramente deduzidos da Escritura. E também de maneira lógica já deduzida. É isso que diz a nossa confissão de fé. Que nem todas as coisas estão claras, mas podem ser lógica e claramente deduzidas da Escritura. Então nós temos a Escritura como guia. É o primeiro guia. A pergunta que nós temos que nos fazer seriamente, eu como crente, eu digo eu sou crente, bato no peito e digo sou crente, eu creio em Jesus. É quando as questões chegam para eu resolver, passa pela minha cabeça o que é que a Escritura diz sobre isso? Ou não? Ou você tenta resolver lendo outras coisas, ouvindo pessoas e não vai à Escritura. Então vai à Escritura, queridos. Leia a Escritura todos os dias. Todos os dias. Leia a Escritura toda. E o lema da reforma não era só a Escritura. Era só a Escritura e total Escritura. Toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse. A gente tem que ler. Crente tem que ser o crente da palavra. Tem que comer a palavra. Tem que ler a palavra. É isso que faz um crente forte, irmão. Você sabe por que muitas vezes a gente encontra crente desanimado espiritualmente? Aí você pergunta, você está lendo a Bíblia? Ele diz, não. Está aí a razão da frieza espiritual, da fraqueza, do desânimo. Porque a palavra de Deus, queridos, ela foi escrita para nos dar ânimo. E não sou eu que estou dizendo, não. Abre o Salmo 19. Abre o Salmo 19. Dá alegria. Dá prazer. O Salmo 1 já dizia isso, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí nós gastamos horas e horas em outras coisas, mas não gastamos um tempinho na Escritura. E queremos ter vigor espiritual. Se o que nós nos alimentamos é só coisa ruim, como eu vou ter ânimo para viver? É a Escritura, queridos. E o Salmo 19 vai ainda de maneira mais assertiva. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma da gente. Ah, pastor, eu estou em depressão. Você está lendo a Bíblia, meu irmão? Primeira coisa. Você pode depois ir ao médico, faça consulta, faça o que você quiser, mas primeira coisa, leia a Escritura. A Escritura vai lhe dar ânimo para a sua alma. É comum a gente desanimar. Já é algo assim esperado. Sabia que é esperado a gente desanimar? Porque a gente está no mundo caído e a gente está caído. Mas Deus nos deu uma Escritura para nos animar. E aqui ele está dizendo isso, olha. A lei do Senhor é perfeita, é completa, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Sabedoria que a gente tanto precisa para tomar decisões. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você sabe quando você vê um crente alegre? Ele está firmado na Bíblia. Não é porque a situação dele está boa. Muitas vezes está tudo ruim. Mas ele está alegre, porque ele confia nas promessas, na Escritura. Ele leu a Escritura. E naquele dia Deus falou com ele. Porque Deus fala todas as vezes que a gente lê a Escritura. E a gente fica animado, feliz. E aí outras coisas ele vai dizer aqui. E vai tratar principalmente, uma coisa que a Bíblia vai fazer, é tratar do nosso pecado, que é o problema de tudo, que é a raiz de tudo. Ele diz isso aqui também, o finalzinho. O salmista pede até, quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. A Bíblia nos ajuda a discernir as nossas próprias faltas. Você está se achando que o problema é o mundo, o problema são os outros. Aí você lê a Bíblia diz, você é o problema. Seu pecado é o problema. Se arrependa e mude. Aí você levanta. Ah, agora eu encontrei a solução. Meu coração é ruim. Eu vou tratar meu coração.
E a Bíblia trata do nosso coração, queridos. Mas, para não gastarmos mais tempo, volta lá em Atos, capítulo 1 ainda. Aí vem o versículo 21. Ele consulta a Escritura, aí vem o versículo 21 e eles agora usam outra coisa para tomar a decisão. Que é algo que nós já temos, que Deus deu a todos nós, que é algo que nós usamos todos os dias. Mas às vezes nós não usamos com sabedoria para tratar também de assuntos que a Bíblia não fala, mas que a gente precisa usar também. Que é o bom senso. E por que a gente está dizendo do bom senso aqui? Porque os apóstolos não tinham na Bíblia os critérios para escolher um novo apóstolo. Mas eles colocaram esses critérios aqui. E critérios objetivos, não foi subjetivo. Vamos botar as mãos em cima das pessoas, aquele que a gente sentir, tiver um arrepio, esse vai ser o novo apóstolo. Vamos aqui fazer uma corrente com os 120 que estão aqui, e aí as pessoas vão passando pelo meio, aquele que cair vai ser apóstolo. Não, eles não colocaram critérios assim. Foram critérios objetivos, usaram o bom senso. E quais foram os critérios objetivos que eles colocaram? Versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, ou seja, tinha que estar entre eles, entre os 11. Tinha que estar ali entre o grupo dos 120 ali, aqueles que acompanharam Jesus. Não só aqueles 12 acompanharam Jesus, mas tinham pessoas que acompanharam Jesus também. Aqueles 12 eram os apóstolos iniciais, mas haviam sempre pessoas acompanhando Jesus, inclusive mulheres. E aqui também fica interessante, porque eles escolheram um homem. E tinha mulheres ali também que foram, inclusive, testemunhas da ressurreição. E uma delas foi a primeira testemunha da ressurreição, que foi Maria Madalena. E tinha mulheres que acompanharam Jesus o tempo inteiro, mas eles escolheram um outro apóstolo. Não tem nada feminismo nem machismo, queridos. É vontade de Deus que homens sejam liderança na igreja. E eles escolhem isso, para a glória de Deus mesmo. E para o bem de todo mundo, porque Deus sabe o que é melhor. Mas aí eles colocam o critério. Estejam conosco 3 anos, né? Jesus teve um ministério de 3 anos. Então tinha que ter pelo menos 3 anos. Eu acho que foi daí que tiraram o critério para o pastorado, né, irmão Davi? Que a pessoa, para ser candidata ao ministério, tem que ser pelo menos 3 anos de membro da igreja. Que bom. Para ser apóstolo tinha esse critério. No mínimo 3 anos aí. Depois, não só acompanharam, né? O Senhor andou entre nós. Começando do batismo de João, e eles colocam ali o início, né, do ministério de Jesus, até ele ter sido levado às alturas. E aí, queridos, encontraram entre eles 2. E eles então colocaram esses 2 para serem votados, ou serem escolhidos aí. Colocaram esses 2 para serem escolhidos. E aí, o que é isso, queridos? Isso é bom senso. Mas aí você pergunta, pastor, a Bíblia não é suficiente? Ela é. Ela é. E ela, inclusive, nos ensina a usar o bom senso naquilo que ela não falar diretamente. E é por isso também que a nossa confissão de fé diz que aquilo que a Bíblia já diz, ela é o juiz final de todas as coisas. Mas há coisas comuns dos homens que nós tomamos decisões como os homens tomam. E é por isso que também tem coisas que a gente tem que ter bom senso. Tem 3 ou 4 opções, todas elas são boas, justas e certas. Como é que eu vou escolher? Por exemplo, você tem aí, você já sabe que curso você vai fazer. Está seguindo sua vocação. Aí você passa em 3 vestibulares, 3 faculdades diferentes. As 3 para o seu curso que você quer. Mas uma é no seu bairro. Outras 2, uma é em Curitiba e a outra é lá em Londrina. Aí você vai escolher qual? Você vai pensar ainda em qual você vai escolher? O que é que o bom senso indica? As 3 você pode fazer, não tem nenhuma coisa ilegal, não tem nada errado, é o curso que você quer. Qual delas você escolheria pelo bom senso? A lá de Curitiba? E você não tem recurso, você fez, é tudo Universidade Federal. As 3. Você passou. Pode entrar nas 3. Qual delas você vai escolher? Você vai usar o quê? Vou orar. Vou ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Que escolha, que faculdade. Meu irmão, tá escolhido. É a que é perto de você. Isso serve para a gente usar, até para a igreja também. Nós temos igrejas também, igrejas perto da gente e igrejas longe. O que é que o bom senso nos ensina? Mas a longe, às vezes, você acha que é melhor, porque tem mais gente, tem mais. Mas e a do seu bairro? É presbiteriana também. Tem a mesma doutrina, o mesmo governo.
Qual que você vai escolher? Bom senso. E, queridos, muita gente às vezes não está escolhendo com bom senso. Às vezes tu gasta tempo, gasta dinheiro para ir lá não sei aonde, tendo uma igreja do seu lado, da sua denominação, seu povo, mesmo jeito. E a gente às vezes não usa o bom senso. Mas devemos usar o bom senso. Claro, queridos, que você tem aí outros critérios, mas esse é um deles, o bom senso. E nós devemos estar atentos a isso. E Jesus falou sobre eles, esse bom senso, por exemplo, lá em Mateus capítulo 16, de 1 a 4. Esse texto diz: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que eles mostrassem um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ou seja, até mesmo para discernir coisas, eventos históricos, eventos escatológicos, Jesus disse: olha, vocês têm condições já, pelo que vocês já sabem e pelo que vocês estão vendo. Vocês não precisam mais que eu faça algum sinal. Inclusive, já fiz. Vocês precisam agora estar atento aos sinais que já são dados. E usar o bom senso, queridos. A gente precisa usar o bom senso. E suas decisões, que não pode ser assim, o pastor disse, o pastor proibiu. Não, suas decisões têm que ser o que a Bíblia diz e o bom senso diz. O pastor até orienta. E é interessante, pastor, eu ainda não sei a Bíblia, não diz nada sobre isso, meu bom senso, eu tenho aqui algumas escolhas, o que é que eu faço? Aí você procura também, inclusive, conselhos, bons conselhos. Porque a Bíblia diz também que na multidão dos conselheiros os planos prosperam. E na igreja você tem bons conselheiros, você tem um pastor, tem pessoas maduras, tem pessoas que já passaram experiência de todos os tipos. Já sofreram bastante e podem lhe auxiliar na hora do sofrimento. E podem lhe auxiliar a tomar uma decisão. Então, queridos, nós temos o bom senso e ainda temos conselheiros para tomar decisões, apoiados por pessoas que nos amam, que a gente pode confiar, que vai dar um conselho, inclusive orientado pelos princípios e valores cristãos. E nós precisamos tomar decisões assim. Mas por último, e eu peço perdão por me alongar, queridos, eles usaram aqui outra coisa. E isso tem que estar sempre norteando a vida da gente. A oração. Eles colocaram para a escolha, inclusive foi sorteio, a gente não sabe como. Não alguns pensam que é o Tumim e Urim, mas aqui não diz. E eles lançaram sortes, nós não sabemos o que eles usaram, uma pedra, um papelão, sei lá como foi que eles fizeram essa escolha. Mas note uma coisa, você pode perguntar assim, mas pastor, e hoje a gente pode fazer usar esse tipo de coisa? Não. Aqui foi a última vez que foi usado. A última vez que a igreja e os apóstolos usaram sorteio ou sorte que eles lançaram. Mas o mais importante não foi o método. O que foi mais importante aqui? Foi a oração. Foi a oração. A oração, e como foi a oração que eles fizeram? Veja aí, e eles colocam nas mãos de Deus a decisão, queridos. Porque eles sabem que Deus é soberano, que Deus age, e que Deus ia fazer a escolha melhor do que eles. E eles então deixaram essa escolha com Deus, lançaram sortes. E a Bíblia diz que eles oraram, inclusive uma oração provavelmente que a gente chama de oração estereotipada, ou seja, uma oração já que eles conheciam. Porque foi uma oração unânime, foram eles que oraram juntos, não foi um só que orou. O texto diz aqui, o que é que o texto diz aqui? O versículo 24. E orando, disseram. Isso acontece de novo em Atos. Quando eles são soltos e depois vão para cá de Marcos orar, eles oram: tu, soberano Senhor, que fez os céus e a terra, nos dá agora autoridade, poder, ousadia para pregar o evangelho, quando eles foram proibidos de pregar o evangelho. E aqui eles usam essa oração. Vamos ler juntos a oração deles, queridos? Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido. Deus ouviu essa oração, queridos, e Deus deu a eles um novo apóstolo, um substituto para Judas. Deus ouve as nossas orações, creia. E sabe, queridos, tem muito crente hoje que na hora que está com problema não ora. Sabe por quê? Falta de fé. E Jesus disse que isso iria acontecer. Lá em Lucas capítulo 16, creio eu, quando ele fala da parábola do juiz iníquo.
E ele termina aquela parábola perguntando: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Porque ele disse que a mulher orava, mesmo sabendo que o juiz era ímpio, ela persistia em oração. E aí ele diz: olha, Deus faz justiça aos seus filhos quando eles oram e persistem. Mas ele diz: mas será que quando o Filho do Homem voltar haverá fé na terra? Os homens estarão persistindo em oração? E quando a gente ora com fé e também com perseverança na oração? Ou a gente ora só uma vez, é porque não aconteceu, a gente desiste? Queridos, a oração é o meio que Deus escolheu, não para a gente mudar Deus, mas para a gente conformar as nossas decisões e a nossa mente, e a nossa vontade, à vontade de Deus. E é a oração, e Deus faz isso quando a gente ora. Quando a gente coloca nas mãos dele, ele age e ele faz o melhor para nós. E ele escolhe o melhor. Ele abre caminho, ele abre porta, ele fecha a porta. Ele tira aquilo que está nos incomodando. Ele muda a situação. Creia nisso. Ele pode mudar seu parente que está no fundo do poço. Ele pode transformar a vida dele. Do seu marido, talvez que esteja na sarjeta, envolvido com droga, com bebida, com prostituição. Deus pode libertar, porque ele é hábil para isso, ele é poderoso para isso. E a promessa do Evangelho que Deus salva, que Deus liberta, ele veio buscar pecadores. Nós temos que crer nisso e nós oramos. Sabe por quê, queridos? A gente crê que esse trabalho aqui prospera. Sabe por que a gente crê que podemos abrir igreja? Porque sabemos que Deus faz a obra, que Deus liberta, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus salva por meio da pregação do Evangelho. Por que nós nos dispomos a pregar? Por que Deus chama pregadores para o Evangelho? Pastores, por que Deus chama para pregar o Evangelho? Porque é o meio que ele usa para salvar pecadores como nós, que fomos salvos pelo Evangelho. Até meus 15 anos de idade, pastor Davi, eu nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Deus me resgatou de uma família que não tinha nem crente na minha família. 15 anos de idade, por um milagre, Deus me levou para ele. Deus me resgatou. E, queridos, isso pode acontecer com qualquer um, seja a condição que ele esteja. Deus salva, Deus liberta. E Deus usa a oração. A igreja tem que orar. A igreja tem que orar. Não perca a esperança. Ore pelo seu parente, ore pelo seu filho, ore pelo seu irmão de sangue, ore por pessoas do bairro, ore por esse bairro. Peça a Deus: Senhor, me dá vidas nesse bairro. Salva pessoas nesse bairro. Não importa se elas estão duras de coração, se elas estão difíceis, se elas estão... Ore, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E aí, queridos, Deus ouve a oração e ele escolhe Matias. Interessante que o nome Matias também só aparece aqui a última vez na Bíblia. Mas aí, o que é que aconteceu com Matias? Será que Deus fez uma escolha boa? Mas a história diz que Matias foi um evangelista. E ele foi para a Etiópia. E ele pregou o evangelho lá e pessoas se converteram. A Bíblia não fala mais sobre ele, mas a história ainda fala. E alguns historiadores dizem que ele plantou igreja lá na África, na Etiópia. Deus usou Matias, queridos. Ele foi frutífero para a glória dele mesmo. Deus salva, Deus levanta, Deus usa, Deus glorifica o teu nome, Deus usa como quer, quando quer, onde quer. E para que você também não tenha dúvida de que, pastor, agora, quando chegar aqui a ocasião de eleger presbítero e diácono, por favor, não venham dizer, vamos eleger como elegeram Matias. Não. Vamos eleger como os apóstolos agora fizeram depois, que elegeram diácono. Como foi que eles fizeram? Atos capítulo 6. Elegeram, eleição. Depois Paulo fala que deixou Timóteo e outros para fazer eleições de presbíteros, diáconos, promover a eleição. É eleição, queridos. Depois foi assim o método que Deus usou. Porque o Espírito Santo já estava na igreja. E agora o Espírito Santo usa as pessoas para tomar as decisões, guiando-as na hora da eleição de liderança, de líderes da igreja. E Deus usa agora a gente. Agora é importante dizer, queridos, que a eleição na igreja tem que ser diferente da eleição do mundo. Eleição da igreja não pode haver campanha. Eleição da igreja não pode haver assim, eu queria que aquele ali fosse presbítero, é meu filho, eu vou fazer campanha para ele, começa a pedir voto. Não. Na eleição a gente faz como fazem os apóstolos, isso a gente continua fazendo, a gente ora e pede que Deus então guie as pessoas na hora de votar na eleição. E não fica querendo influenciar o outro a votar naquele que a gente quer. Então na igreja, quando a gente faz eleição, a gente diz, olha irmãos, ninguém comente nada com ninguém.
Essas pessoas aqui são indicadas, agora você vai votar e não fala nada. Você ora, a igreja ora e pede, Senhor, levanta líderes na nossa igreja. E vota. Porque, queridos, quando a gente faz o contrário, dá errado. Dá errado. A gente elege de maneira carnal. Não é Deus quem escolhe. E acaba sendo a gente. Isso aconteceu já na história da igreja, deu muito mal, quando o povo elegeu Saul. E Deus permitiu. Mas as pessoas se deram mal. Depois Deus então elege Davi, escolhe Davi. Que Deus nos abençoe, queridos. E tem mais uma coisa aqui que eu queria encerrando aqui, concluindo. Quem faltava aqui na igreja para eles? Jesus tinha sido assunto aos céus e agora, aliás, ia ser assunto aos céus. Eles estavam se preparando para quem? Para receber o Espírito Santo. Que é quem? A pessoa de Cristo. E aí você pode perguntar, pastor, algum homem já fez isso, já tomou decisões totalmente baseadas na palavra de Deus, já tomou decisão totalmente sábias, baseada no bom senso, já tomou decisão totalmente guiado pela oração? Sim, esse homem foi o Senhor Jesus. De maneira perfeita ele tomou as decisões, sempre fazendo a vontade de Deus. Até na cruz, a última coisa que ele verificou foi, tenho sede. E a Bíblia diz que ele percebeu que já estava tudo conforme a Escritura, para que se cumprisse a Escritura, ele disse, tenho sede. Jesus, queridos, foi quem perfeitamente tomou decisões assim. E é Ele que pode nos ajudar a tomar decisões assim, a usar novamente esses critérios. Não estamos aqui dizendo que a gente é capaz sozinhos. Mesmo para essas decisões, a gente precisa de Cristo. Mas eu quero dizer uma novidade, Cristo está à sua disposição para lhe ajudar a tomar decisões assim. Se você já entregou sua vida a Jesus, Ele é seu Senhor e seu Salvador. Ele está contigo. E Ele vai lhe ajudar a tomar decisões assim. Ele está conosco e vai nos ajudar a tomar decisões assim. Ele é o nosso Salvador. Até de nós mesmos, do nosso próprio coração pecaminoso. Ele nos salva e nos protege para que a gente tome decisões de maneira correta. Se você já é crente, queridos, louve a Deus por isso. Que Deus já lhe deu tudo o que você precisa. Quando nós pecamos, nós deixamos de usar os recursos que Deus já nos deu. A culpa é toda nossa, que nós já temos. Quando nós tomamos decisões erradas, não faltou da parte de Deus, faltou da nossa parte. Nós não podemos dizer nada, nem acusar ninguém, nem Deus, nem ninguém. Fomos nós que erramos. E também, se você ainda não é crente, comece hoje. Entregue sua vida a Jesus hoje, para você começar a fazer escolhas sábias e corretas e melhores na sua vida. Para você escolher verdadeiramente bem e ser plenamente feliz. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus.